Trazendo os goleiros como personagens principais da história de hoje, tá começando aqui no canal Memória Alvinegra mais um Histórias de Copa. É o segundo episódio, então depois da vinhetinha vamos falar de goleiros do Botafogo que representaram o Brasil em Copa do Mundo. Fala galera, tudo bem com vocês? Leozão Memória Alvinegra aqui, mais um vídeo no canal, segundo episódio do Histórias de Copa, e hoje eu quero falar com vocês sobre os goleiros alvinegros que representaram o Brasil em Copas do Mundo. Mas antes de começar essa história para vocês, eu quero pedir aquela coisa que vocês já conhecem muito bem. Deixa o like, comenta, compartilha. Caiu de paraquedas aqui no canal, não conhece o canal Memória Alvinegra? Pois bem, se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Mas um conselho de amigo que eu dou para vocês aqui é o seguinte: clica no like já agora, clica aqui no like aqui embaixo, porque no final do vídeo você pode esquecer, e é o like que fortalece a amizade entre nós. Eu tô cheio de amigos aqui no canal, mas eu quero muito mais, e o like de vocês é o que me faz sentir a presença de cada um aqui no vídeo. Também comenta aqui embaixo, eu tô interessado, eu tô com essa curiosidade a semana inteira. Comenta aqui embaixo como que você encontrou o Memória Alvinegra. Ferramenta de busca do YouTube? Procurou pelo Google? Indicação de alguém? Fala pra mim como você chegou no canal Memória Alvinegra e se tornou amigo do canal. Mas vamos falar aqui dos goleiros porque é a parte mais importante, e o primeiro deles que eu vou falar com vocês é o Germano, goleiro do Botafogo da década de 30. O Germano jogou no Botafogo entre 1928 e 1935. Foi campeão em 30, campeão carioca em 30 pelo Botafogo, e também esteve no lendário tetracampeonato estadual de 32, 33, 34 e 35. E por essa boa passagem pelo Botafogo foi onde ele chegou à seleção brasileira e disputou na Itália a Copa do Mundo de 1934. Germano tinha 1,73 m, impensável nos dias de hoje. Não se pensa num goleiro que tenha 1,73 m no futebol de hoje, em pleno século XXI. Mas o Germano fez história no Botafogo ao ser o primeiro goleiro a jogar pela seleção brasileira uma Copa do Mundo, e isso aconteceu em 1934. O ex-goleiro alvinegro nasceu em 14 de março de 1911 no Rio de Janeiro e faleceu aos 66 anos em junho de 1977. Ele jogou a Copa de 1934, mas foi reserva de um outro goleiro alvinegro que também esteve na Copa da Itália naquele ano, o Pedrosa, que é o próximo que eu vou falar com vocês aqui, e vocês logo vão saber de quem se trata Pedrosa. Eu vou contar para vocês agora. Titular na Copa de 34, chegou ao Botafogo em 1930, permaneceu sob o manto glorioso até 1934 e com o Botafogo conquistou a Copa Rio-São Paulo de 1931. A única diferença com seu companheiro de seleção e de Botafogo, Germano, é que o Pedrosa ganhou apenas 3 dos 4 títulos estaduais que o Botafogo conquistou no início da década de 30. Ele esteve nas conquistas de 32, 33 e 34, seu último ano com a camisa do Botafogo. Graças a essa sua campanha com a camisa gloriosa, chegou à Copa da Itália em 1934 com o status de titular da amarelinha, que na época ainda era a branquinha. Roberto Gomes Pedrosa nasceu em 8 de junho de 1913 e veio a falecer em 1954. Na década de 40, ele se aposentou dos gramados jogando pelo São Paulo e lá em São Paulo virou dirigente. Por ter sido marcante como dirigente no futebol brasileiro, a morte do Roberto Gomes Pedrosa causou uma comoção muito grande no meio do futebol em 1954. Tanto que as edições do torneio Rio-São Paulo de 54 até 1966 passou a ser, em caráter de homenagem, chamado de Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Essa homenagem ganhou o Brasil, virou um torneio nacional, e vocês lembram que eu falei um pouco mais atrás no vídeo que vocês iam saber quem é Roberto Gomes Pedrosa? Talvez vocês já saibam porque eu falei o nome inteiro do grande Pedrosa, goleiro do Botafogo entre 30 e 34. Trata-se de Roberto Gomes Pedrosa, que deu nome ao torneio nacional hoje considerado o Campeonato Brasileiro,
Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão que o Botafogo ganhou em 1968, ou seja, o jogador passou pelo Botafogo, virou dirigente, ganhou uma importância nacional, foi homenageado e o Botafogo foi lá e conquistou em 1968 o Robertão. Ou seja, trouxemos de volta Roberto Gomes Pedrosa, o Pedrosa de volta para o Salão de Troféus de General Severiano. O próximo goleiro é lendário e eu sei que vocês estão esperando por ele aqui. Trata-se de um cara que ganhou a Copa Rio-São Paulo, que ganhou o Torneio Início, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, multicampeão pelo Botafogo em torneios internacionais. Eu tô falando do lendário Manga, o goleiro que jogava sem as luvas em todos os jogos e que urrava quando saía do gol para assustar os adversários, para mostrar que era o cara da área, e ele era realmente o cara da área. Jogou pelo Botafogo entre 1959 e 1968. Jogou a Copa do Mundo de 1966, foi o titular do time brasileiro naquela Copa. Ailton Correia de Arruda nasceu em Recife em 26 de abril de 1937. Tá vivo ainda hoje, graças a Deus, que tenha muita saúde, muito mais tempo a viver na terra, sendo homenageado pelo torcedor do Botafogo. Hoje, Manga está com 85 anos e vira e mexe, aparece no Botafogo, sempre dando aqueles conselhos para os goleiros mais jovens, até mesmo para o Jefferson. Jefferson, quando foi goleiro do Botafogo, recebia muitas visitas do Manga e era sempre ele o responsável ali por unir as gerações, os goleiros mais jovens com ele e com o Manga, a grande lenda da meta alvinegra. Navegando um pouquinho mais pelo mar do tempo, chegamos a 1982. Passamos pela década de 70 e vamos direto para 1982, onde tivemos um representante alvinegro representando a seleção brasileira. Reserva de Valdir Pérez, temos Paulo Sérgio, que jogou no Botafogo na década de 80 e foi até a Espanha com a seleção brasileira. Talvez aquele time foi um dos melhores times da história, treinado por Tele Santana, mas que infelizmente não venceu aquela Copa. E até mesmo quem me conhece aqui sabe que eu sou um grande admirador do Tele Santana como técnico e para mim é um pesar muito grande o futebol brasileiro não ter um Tele Santana como técnico campeão do mundo. Tinha plenas condições, mas acabamos esbarrando num tal de Paolo Rossi, um italiano que jogou muito aquela Copa, principalmente contra o Brasil. Mas falando de Paulo Sérgio chegou ao Botafogo em 1980, ele foi revelado pelo Fluminense, jogou no Botafogo até o final da temporada de 1984 e já na década de 90, aposentado, foi um dos responsáveis, junto com Júnior Negão, Benjamin e muitos outros, foi um dos responsáveis por tornar popular o futebol de areia no Brasil e no mundo. Ele era o goleiro daquela seleção que tinha Júnior fazendo magia nas areias de Copacabana. Então, Paulo Sérgio tem muita importância no futebol brasileiro, não só porque é um jogador que, vestindo a estrela solitária, representou o Brasil numa Copa, mas também é o cara que trouxe para nós uma nova modalidade esportiva. Uma coisa que era considerada apenas uma brincadeira de praia, hoje é considerado um esporte oficial, um esporte de alto nível. Se você andar pela orla do Rio de Janeiro, você vai ver muitas escolinhas de futebol de areia e com certeza muitos desses jogadores lá da década de 90 que tornaram popular o esporte, com certeza eles têm um dedinho ali, uma participação na criação dessas novas escolas. O Brasil hoje é um dos times potência no futebol de areia, junto aí com Portugal, Rússia e outras grandes equipes, né? Mas o Paulo Sérgio foi quem começou isso, junto com Júnior, Magal, Júnior Negão, Neném, esses caras todos que na década de 90 faziam magia nas areias, principalmente de Copacabana. E nadando um pouco mais no mar do tempo, não cansem seus braços, vamos dar mais uma remada, aguenta mais um pouco, tá chegando no final. Nós vamos até 2014, agora a gente andou bem no tempo, porque a gente estava em 82, passamos por 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010
e chegamos a 2014, quando finalmente encontramos numa Copa do Mundo, talvez dos maiores jogadores do Botafogo na história. Isso porque ele é o terceiro maior jogador do Botafogo em números de partida, com a estrela solitária no peito. Jefferson, o homem de gelo, o gato negro, aquele que me fez pagar um mico tremendo porque ele defendeu um pênalti numa disputa de pênalti, se não me engano, contra o 13 da Paraíba, no Newton Santos, e eu simplesmente gritei pra todo mundo que o Jefferson era o meu negão. Apaga isso, gente. Apaga, tá? Passa isso aqui, esquece. Foi um mico, desculpa, foi mal. Mas o Jefferson, agora voltando a falar aqui de Copa do Mundo, o Jefferson jogou a Copa do Mundo de 2014, ele foi reserva do Júlio César. Creio eu, sinceramente, isso é uma opinião minha, se ele estivesse como titular naquela Copa do Mundo, algumas coisas teriam sido evitadas, mas não vamos tirar aqui a moral do Júlio César, não. Júlio César fez um grande papel também na Copa do Mundo e o Jefferson foi o reserva dele, mas estava na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Jefferson teve duas passagens pelo Botafogo e as duas passagens foram marcantes, pelo menos na minha opinião. Tem gente que fala que a passagem mais marcante foi de 2009 a 2018, mas eu costumo dizer que as duas passagens foram marcantes sim. Jefferson chegou ao Botafogo em 2003, ficou até 2005 e depois ele volta ao Botafogo em 2009, permanecendo até 2018, quando ele se aposenta. Pela seleção brasileira, ele jogou de 2010 a 2015 e é o terceiro maior jogador do Botafogo em número de partidas. 459 partidas disputadas. Perde apenas para Garrincha, 612, e para o Newton Santos, 743 partidas. Jefferson, terceiro maior jogador da história do Botafogo em número de partidas, representou a estrela do Botafogo, a estrela solitária, numa Copa do Mundo. Foi o último goleiro a vestir o manto brasileiro, a amarelinha, em uma Copa do Mundo. Esperamos que em 2022, sei lá, a gente tenha alguém aí, vai que tem uma surpresa, de repente o Tite resolve convocar um jogador brasileiro, quem sabe não convoca o Erisson, é o Touro, ele pode ser o cara, quem sabe? Sonhar não custa nada, mas o fato é que o Botafogo está começando um novo ciclo e eu espero estar aqui com vocês falando de mais histórias de Copa, lá na Copa de 2026, falando de jogador do Botafogo que está na seleção brasileira. É um projeto novo que está começando e eu acho que esse projeto novo vai fazer com que muitos jogadores comecem a serem olhados pelo técnico da seleção brasileira. Será que vai ser o Tite? Será que vai ser algum técnico estrangeiro? Abel Ferreira? Jorge Jesus? Guardiola? Quem será o novo técnico da seleção brasileira na Copa de 2026? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Mas tá terminando mais um vídeo aqui, gente. E é isso que eu queria trazer para vocês, os goleiros que representaram o Botafogo com a camisa amarela da seleção brasileira em Copas do Mundo, desde quando a seleção vestia branco até os dias atuais em que a seleção veste amarelo e assim se tornou conhecida no mundo inteiro como a seleção pentacampeã do mundo. Que o Botafogo continue formando bons goleiros para que a gente tenha, além do Jefferson, outros vestindo a camisa da seleção brasileira em Copas do Mundo, de preferência como titular. Botafogo é um time muito importante para a seleção brasileira e muito importante na história das Copas. Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comenta, compartilha, diz aqui embaixo, não esquece, eu fiz aquela pergunta, diz aqui embaixo, desde quando você conhece o canal Memória Alvinegra? Como você conheceu o canal Memória Alvinegra? Pelo Google? Pela ferramenta de busca do YouTube? Alguma indicação de um canal parceiro? Conta pra mim aqui embaixo que eu quero saber. Seja um amigo do canal Memória Alvinegra. Se você deixou o seu like lá no início do vídeo e gostou do vídeo, mantenha esse like. Se você não gostou, de repente, eu deixo você tirar o like e espero que você volte na próxima com o like pra mim, porque eu dependo do like de vocês e eu tô sempre aqui tentando fazer um trabalho de qualidade, trazendo a história do Botafogo, o glorioso Botafogo, para que todo mundo entenda de uma vez por todas que o Botafogo é enorme. Grande abraço para vocês, valeu, fui!